E aí, pessoal, tranquilo? Vamos então fazer essa aulinha aqui de número de oxidação, popularmente chamado de NOx. Então, NOx é o seguinte, ele é aquele valorzinho, ele não é a carga de um átomo, aquela que a gente já faz lá quando começa a aprender ligação química, quando fala de íon, não são sinônimos, tá? O NOx é aquele valor realmente matemático que a gente vai obter quando o átomo faz uma ligação química. Então, ele vai estabelecer uma ligação. Os elétrons dessa ligação podem ir mais para um lado para o outro, ou pode simplesmente ter se perdido, uma entrega completamente o elétron fica sem. Então é essa carga total parcial que o átomo vai assumir, e ele vai gerar um valorzinho para a gente, e nosso objetivo hoje é o quê? Calcular o NOx. Então eu vou mostrar para vocês como é que calcula passo a passo, e depois de realizar exercício com isso. Normalmente o NOx, fique esperto, ele está sempre entre menos 4 e mais 7, podendo ser um valorzinho fracionário, pode dar 2/3, mais 8/3, pode, é difícil, tá? Ainda mais ultimamente que as questões que vêm aparecidas, os NOx normalmente são números inteiros ali, mais 2, menos 1, mais 5, mais 3, beleza? Então vamos ver, chega de papo, vamos logo ao que interessa. Então, deixa eu passar aqui essa telazinha. Então vamos às regras para a gente determinar o NOx. Como que funciona isso? Então, eu vou fornecer para vocês 3 regrinhas básicas. A primeira é o seguinte: substância simples, está aqui o conceito. Espero que todo mundo lembre o que é uma substância simples. É aquela substância que só tem um elemento químico. Então aqui embaixo eu tenho 5 substâncias simples diferentes. Lembrando, substâncias não têm carga, elas são neutras. Então anda ali o O2, o alumínio fazendo ligação metálica, parece estar sozinho, mas não está. O ozônio, eu tenho ali o fósforo branco e o enxofre. Então, se eu pedir para calcular o NOx aqui, toda vez que você tem uma substância simples, você só tem átomos do mesmo elemento. Então, vamos pensar em eletronegatividade. Esses elétrons que estão sendo compartilhados ou estão ali na forma, eles não estão indo nem mais para um lado nem para o outro. Uma vez que eles são iguais, então eles puxam com a mesma força. Então ele está irmãmente dividido. Então não gera nenhum tipo de carga nem parcial. Então toda vez que você tem uma substância simples, sorria, você não tem nem que fazer cálculo, é zero. Então, por exemplo, aqui no gás oxigênio, o NOx do oxigênio é zero. Acabou. Aqui o alumínio. O alumínio aqui, Rafael, ele não está ligado com ninguém. Tá sim. Essa ligação metálica. É como se tivesse aqui um N, né? São muitos alumínios aqui ligados numa rede cristalina. Então, o NOx do alumínio aqui é zero. O ozônio, mesmo caso, mas aqui é 3, lá é 2, eu coloquei de propósito. Então o NOx do oxigênio aqui é zero, não tem nem cálculo. O fósforo aqui, ó, tem 4 fósforozinhos, mas cada fósforo vale zero. Vai lembrar que eu estou calculando o NOx de cada um. Então não precisa aqui, tem 4, um é 0, outro é 0, outro é 0, outro é 0 também, né? Não é necessário. Então o NOx do enxofre também zero. Acabou. Se tudo fosse substância simples, ia ser lindo, né? Acabava a vida aí, você não precisa fazer mais nada. Mas a coisa não acontece desse jeito. Vamos à segunda regrinha, que também é tranquila. A segunda regrinha diz o seguinte: o NOx de todo íon monoatômico, aquele cara que só tem um átomo com carga, é sua própria carga. Então aqui tem o brometo. Qual será o NOx do bromo aqui? Então o NOx do bromo aqui, menos 1. Acabou. Qual o NOx do íon sódio? Nossa, qual será? Mais 1. Qual o NOx do cálcio aqui? Mais 2. Olha a sutileza nesse caso do cálcio, pessoal. Aqui em cima que vocês estão vendo em rosa, está 2+. E aqui no NOx eu botei mais 2. O NOx é o valor matemático que você calcula. Aqui em cima, com essa carguinha, é a carga de um íon. Então, a carga de um íon, a gente representa sempre assim, o número depois o sinal. Não é a mesma coisa. Às vezes, a gente acaba até representando o íon, bota assim, cálcio mais 2 em cima. Passa despercebido, o pessoal faz vista grossa, um monte de gente faz isso, mas não é o certo, tá? Para falar a verdade, o NOx nem se representa assim em cima. Então, olha aqui que eu estou colocando no cálcio. Isso aqui que eu fiz não existe. Eu botei o NOx em cima. Não se representa o NOx no elemento. O NOx, o certo é você escrever NOx, bota aqui o coleguinha e mais 2. Não se põe NOx em cima do cara.
Se você pegar uma reação química, vai ter caso da redox, e sair colocando NOx em cima de todo mundo e apresentar esse resultado como resultado final, tá errado. Eu faço isso, mas quando eu estou ali no desenvolvimento, na hora de eu apresentar o resultado final, eu não posso deixar o NOx aparente em cima de uma reação química. Então, entendeu? Num futuro, onde que a gente tem que usar o NOx, se você tem que apresentar uma reação, uma substância, o NOx não fica, quem fica é carga. A carga ela aparece, carga ela pode aparecer, NOx não. Ah, mas são iguais, um é 2 mais, outro é mais 2. Está relacionado, mas não é a mesma coisa, tá bom? Cuidado com isso. Olha aqui o enxofre, o NOx dele é menos 2. E aqui o nosso íon férrico, o NOx do ferro aqui é mais 3. Então, até aqui a gente não tem que fazer conta nenhuma, vocês repararam, né? Já dei 2 regras de cálculo de NOx, e nem a primeira nem a segunda você tem que calcular nada, você só tem que saber que é uma substância simples. E se for um íon desse monoatômico, acabou, é o NOx do cara e morreu. A regra boa é essa daqui agora. A terceira que é linda, né? A terceira e última, só para tranquilizar o pessoal aí, ficar tranquilo. A regra diz o seguinte: a soma dos NOxes dos átomos de uma espécie, ou seja, se eu pegar uma espécie química e somar todos os NOxes dela, vai ter que ser igual à carga dela final, total. Olha só, aqui vocês estão vendo o ácido sulfúrico, H2SO4. Alguém está vendo alguma coisa aqui em cima do ácido sulfúrico? Eu aposto que não, senão é oftalmologista, né, gente? Tem nada aqui. Isso significa que realmente isso aqui é uma substância neutra. Não tem carga. Escrevi aqui, ó, sem carga. Não existe carga no ácido sulfúrico. Então, quer dizer que se eu pegar os átomos e os NOxes desses átomos do ácido sulfúrico, ó, no ácido sulfúrico tem 2 Hs, 1 S e 4 Os. Se eu somar todos esses NOx, vai ter que dar 0. Pronto. É assim que acontece. Olha aqui agora o fosfato. O fosfato, ele é um íon, ele já não é mais uma substância. Presta atenção. Essa carguinha aqui em cima, ó, 3-, pertence a esse fosfato inteiro. Isso é uma dúvida muito cruel, né? Porque a gente vê a representação do fosfato, aí o 3- está ali, o cidadão, a cidadã acha que esse valor é só do O, mas não. Esse -3 pertence a esses 5 átomos aqui juntos. Que isso fique claro, tá bom? Então, eu posso dizer que essa espécie toda aqui tem uma carga de 3-. O NOx do fósforo mais 4 vezes o NOx do O, você pegar NOx do fósforo, NOx do O, NOx do O, NOx do O e NOx do O. Tudo isso vai ter que dar -3. Olha a sacadinha aí. Tá vendo? Acabou. E essa é a terceira, acabou a aula, vamos embora, né? É só isso. Mentira. Acabou aqui a regra, né? Não tem mais o que fazer a respeito de cálculo de NOx. É isso aqui. E agora, Rafael? Nosso objetivo não é calcular o NOx? Olha aqui, por exemplo, esse ácido sulfúrico. Qual é o NOx do H, qual é o NOx do S e qual é o NOx do O? Para a gente sobreviver isso aí, eu vou para a próxima tela aqui, daqui a pouco eu vou voltar para essa. Tem uns átomos que quando se ligam e não são substâncias simples, está aqui, ó, eles sempre batem o mesmo valor. Não tem como. Aquela galera da família 1A que está aqui, ó, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, essa galera aqui, quando eles vão fazer uma ligação química, desde que não seja substância simples, eles sempre perdem um elétron. Então sempre vai dar mais um. Bota a prata nessa muvuca aí. A prata é o elemento de transição, mas também vai entrar. Família 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, aliado ao zinco e ao cádmio. Esses caras, quando fazem a ligação, não tem outro jeito. Eles sempre ficam com carga mais 2. O alumínio sempre é mais 3 quando se liga. Vai lembrar, você, Rafael, aqui nessa tela você disse que o alumínio é 0. Mas aqui ele era substância simples. Aqui agora eu estou falando que quando ele realizar uma ligação com outro átomo, beleza? Aí ele vai ser mais 3. O flúor, que é o cara mais eletronegativo de toda a tabela, então ele sempre ganha 1. Ele tem 7, ganha 1, virei configuração de gás nobre, estou feliz. E esses outros aqui que eu acabei colocando com algumas restrições, né? Cloro, bromo e iodo, quando eles são os mais eletronegativos, né? Normalmente eles estão sem oxigênio, eles valem -1. Enxofre e selênio, quando eles são os mais eletronegativos, também valem -2. Nitrogênio e fósforo, quando são os mais eletronegativos, valem -3. E o hidrogênio e o oxigênio, que é assim,
Eles vão mudar? Pode ser que eles sejam diferentes. Eu coloquei até as restrições aqui, né? O hidrogênio, quando ele é menos eletronegativo, que a maioria das vezes ele é mais um. Os hidretos, o hidrogênio vai ser menos um, né? Quando estiver ligado a metal. Esse a gente desenvolve em função inorgânica. E o oxigênio, quando ele é o mais eletronegativo, que a maioria das vezes, ou quando ele não está ligado nele mesmo, em situação de peróxido, superóxido, ele vai ser sempre menos 2. Aí você vai falar, Rafael, eu vou ter que decorar isso tudo. Olha só, peraí. Se você estudou legal ligação iônica, essa família 1A e 2A você já era para saber. São os casos que mais vão cair. Hidrogênio e oxigênio dá para matar também pensando nas famílias deles. Agora, vou pegar aqui minha canetinha de marca-texto, já está amarelão. Vou falar uma coisa para vocês. Se você souber, esses caras aqui, ó, família 1A, família 2A, alumínio, hidrogênio e oxigênio, se meus cálculos não estão errados, vocês matam no mínimo 90% das questões de cálculo de NOx. No mínimo, 90%. Tá? Família 1A, 2A, alumínio, hidrogênio e oxigênio. Tem que saber todos? É bom. Ah, eu preciso saber também aqueles que variam, né? O ferro, por exemplo, cobalto e níquel pode ser 2 e 3. O cobre e o mercúrio pode ser mais 1, mais 2. É legal que você saiba, especialmente ferro, cobalto e níquel, que é 2 e 3. Mas deixa a gente chegar numa parte de nomenclatura lá um pouquinho mais lá na frente, que aí vou abrir esse conceito melhor. Então a família 1A, 2A. Vamos voltar para cá agora. Te posto essa informação. Hidrogênio, na maioria das vezes, eu disse que ele vai ser 1, né? Então aqui, mais 1. Então 2 vezes mais 1. O enxofre não está naquela tabela. Eita, microfone. O enxofre não está naquela tabela. Então o cara que eu quero saber, vou deixar aqui só enxofre. O oxigênio está lá como menos 2. Então, menos 2, tudo isso é igual a 0. Cheguei numa equação. Então, se eu resolver essa equação aqui agora, ó, aqui dá 2, enxofre, menos 8 igual a 0, mais 2 com menos 2, menos 6, igual a 0. Passou para o outro lado, o enxofre vale 6. Pessoal, o negócio é o seguinte, acabei de descobrir o NOx do enxofre no ácido sulfúrico. Então, na realidade, essa terceira regra, agora a gente está entendendo para que ela serve. Tendo de posse essa informação aqui, você vai saber o NOx de alguns. Esse cara que faltou, esse é justamente você vai descobrir sabendo aqueles outros. É sempre assim, falta um. Você acaba sabendo os demais, aí a gente calcula. Por isso que saber essa tabela aqui é tão importante. Que está associada à tabela periódica. Você percebeu, família 1A, 2A, né? Não tem muito para onde correr. Olha aqui o fosfato. Bom, o fosfato, o fósforo eu quero não ter naquela tabela, então eu quero descobrir. O oxigênio vale menos 2, então 4 vezes menos 2, tudo isso igual a menos 3. Então fósforo, menos 8, igual a menos 3. Fósforo passou para lá, mais 8 e menos 3. Fósforo, mais 5. Ih, Rafael, matamos, então o NOx do enxofre aqui é mais 5. Eu sempre vou ter que fazer essa equação? Sim e não. Ah, mas eu aprendi um outro método que joga para cá, joga para lá, eu vejo em cima. Toda vez, qualquer método que você usa, você está usando isso que eu acabei de mostrar agora. Só que às vezes você está usando de uma forma mais velada, mais escondidinha ali. Tudo bem? Mas no geral é isso aqui que você faz. Eu vou resolver já uns exemplos aqui, que eu vou tentar resolver de algumas maneiras diferentes. Vamos ser sinceros, o ideal para substâncias como essa é que você já chegue em um determinado momento e você calcule de cabeça. Tá? Não perca muito tempo, porque hoje em dia, uma questão isolada assim, calcule o NOx do enxofre no ácido sulfúrico. Gente, vamos acordar para a vida que isso não vai acontecer. Você vai precisar desse NOx para fazer outras coisas, identifica agente oxidante, redutor. Então, isso aqui é a pontinha, mas a gente tem que estar bastante firme e treinar isso aqui é rápido. Tá? Poucas horas, pouco tempo de estudos que um dia. Você pegar uma tarde, uma manhã, você coloca essa aula em dia aqui, você sai já fazendo miséria, beleza? Então vamos fazer uns exemplos aqui, ó. Vamos calcular o NOx de todo mundo. Normalmente eles marcam, né? Mas a gente está começando agora a fingir que eu não sei. Aí eu fui lá naquela tabela e vi que o NOx do sódio é mais 1. Vi que o NOx do nitrogênio não tem lá. Então é ele que eu tenho que descobrir. E o NOx do oxigênio, menos 2. Posso resolver igual resolvi da outra hora ali. Então vou fazer como? O NOx do sódio, não vou escrever NOx não, tá?
mais o NOx do nitrogênio, mais 3 vezes o NOx do oxigênio é igual a, você não está vendo nada aqui, é 0. Escrevendo 0 para não confundir com O, tá? O sódio é mais 1, nitrogênio não sei, oxigênio menos 2. Então, 3 vezes menos 2, menos 6 igual a 0. Mais 1 com menos 6, menos 5, passou para lá, mais 5, matamos, felizmente, aqui o NOx do nitrogênio. Viu? Fazer esse aqui, ó. E quando tem parêntese, beleza? Já vou avisando logo que a gente não sabe do fósforo. Quer dar uma pausa no vídeo, calcular você aí e ver quanto vai dar? Pausa agora aí. Vamos resolver. 3 magnésios, 2 fósforos, 4 oxigênios. Tudo isso é igual a 0. Esse 2, chuveirinho aqui, sai multiplicando por todo mundo. Ó. 2 fósforos e 8 oxigênios. Olha eu dando mole aqui, ó. Aqui são 8. Beleza? Bom, resolvendo. Magnésio da família 2A. Então, 3 vezes mais 2. Fósforo eu não sei. Oxigênio, menos 2. Então, aqui, ó. Vamos botar de logo menos 16. Tudo isso igual a 0. Aqui está dando 6. Mais 2 vezes o fósforo. Menos 16 igual a 0. Ah, eu sei que você já está perdendo a paciência. 6 joga para cá. Então, 2P menos 10 igual a 0. 2P igual a 10. P é igual a mais 5. Matei. E toda vez que tem o fósforo, ele vai ser mais 5. O primeiro que você fez lá deu mais 5. Quando ele estiver na forma de fosfato, sim, mas esse é um assunto para o próximo episódio. Rafael, eu não quero montar essa equação. Tem um outro jeito aí, mas também está ruim de fazer de cabeça. Você pode fazer isso aqui, ó. Olha como é que eu vou resolver esse. É por equação, só que de uma outra maneira. Eu vou separar aqui, ó. Separei. Vou até pegar outra cor para ficar bonito. Vamos pegar esse azul aqui, maroto. Hidrogênio vale mais 1. Oxigênio vale menos 2. O bromo eu não sei. Só que aqui eu tenho 4 oxigênios, tá vendo? Então aqui, ó, menos 8. Aí você vai se perguntar o seguinte. Mais 1 e esse lado está dando menos 8. Essa coluna aqui, ela completaria essas duas. Qual o número que eu ponho aqui para poder zerar? Né? Afinal de contas, não tem carga nenhuma aqui. Então, o número que eu vou ter que colocar aqui para zerar, ó, é menos 8. Aqui é mais 1, vai ter que ser mais 7. Pronto. Então, o NOx do bromo, mais 7. Por que você calculou do bromo? Porque o hidrogênio e o oxigênio estão lá e o bromo não está. Tá sim, o bromo está lá. Vamos ver. Está aqui, Rafael, o bromo. Quando ele é mais eletronegativo, você pode falar que ele é menos 1. Aqui você não pode falar não, porque olha quem está do lado dele. Coleguinha oxigênio, a segunda maior eletronegatividade da tabela. É feio falar isso que eu vou falar agora? Tá por ouvido, mas é o seguinte. Quando o cloro bromiodo estiver sem oxigênio, eles valem menos 1. Aí, beleza, acabou, né? Ninguém viu falando isso, porque isso é feio pra caramba. Vamos aqui agora, ó. Vamos tentar esse carbonato aí. Quem eu não sei, já vou avisando logo. Aqui é o carbono e aqui é o ferro. Pode dar uma pausa aí no teu vídeo e já vamos conferir. Então aqui, ó, o carbono. Então, quando tem carguinha, eu não gosto de fazer daquele jeito não, que o pessoal se troca. Então, ó, 1 carbono, 3 oxigênios, tudo isso é igual a menos 2. Carbono eu não sei, oxigênio é menos 2, então aqui, ó, menos 6, igual a menos 2. Passou para lá o nosso carbono, mais 4, e essa azul aqui está muito escura. Vamos voltar aqui para o vermelhão, beleza? Então, não sei se deu para enxergar aí, agora dá, né? Aqui, ó, mais 4. Eu peguei o carbono, 3 oxigênios, menos 2, carbono, menos 6, igual a menos 2. Então, eu só levei para lá, menos 6, virou mais 6 com menos 2, 4. Fechou. Esse aqui tem uma situaçãozinha especial. Quando estiver, preste atenção que só vale para esse caso. Quando tiver um composto binário, que é um composto binário, só tem 2 elementos químicos. Você vai fazer o seguinte, você vai botar os NOx dos 2 aqui em cima. O O é menos 2, esse cara eu não sei. Lá em ligação iônica, na hora de montar a fórmula, a gente pegava cruzado. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai descruzar. Esse 2 bateu com esse número aqui? Bateu, ó.
2 igual aqui. Se esse cara bateu, esse cara vai bater também. Pegou a maldade? Então, ó, se esse é 2, esse é 2 também. Então, aqui vai ser 3. Se esse lado é o negativo, obviamente esse é o positivo. Acabou. O NOx do ferro aqui é mais 3. Ó. Quer ver? Eu vou até propor um outro exemplo aqui. Imagina que o heptóxido de manganês, ou óxido de manganês 7, já dando um spoiler aí. Bom, apareceu isso para você. Como é que você calcula rapidinho? O NOx do O é menos 2. Aí você vai ver, ih, bateu aqui, ó, cruzado. É só você descruzar. Então, o manganês vale 7. Viu que bonito? Mais 7. Então, o NOx do manganês aqui vale 7. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Agora é praticar. Curto intervalo de tempo, vocês vão dominar isso aí para passar para uma próxima etapa. Grande abraço, até a próxima. Tchau.